Boas palavras para um bom dia. Continuando a nossa viagem pelas perspectivas diferentes sobre Jesus, hoje eu quero falar sobre um autor judeu que eu gosto muito, que morreu em 1957, Sholem Asch. Este autor era judeu polonês, né? Depois saiu da Polônia, radicou-se nos Estados Unidos, morreu na Inglaterra, e ele escreveu, uma das originalidades dele é que ele escreveu toda a sua literatura em Yiddish. Yiddish era a língua que os judeus falavam no bloco leste da Europa, na Alemanha, na Rússia, na Polônia, e de que hoje quase ninguém mais fala, porque desde que foi refundado o Estado de Israel, né, eles recuperaram o hebraico e só as antigas gerações é que ainda conservam alguma coisa do Yiddish. Mas ele escreveu todas as suas obras em Yiddish. E outra originalidade é que ele escreveu uma série de livros que falam sobre personagens que são consideradas veneradas pelos cristãos, mas que eram, né? Elas eram israelitas, elas eram do judaísmo. Jesus, Paulo, o apóstolo, então Jesus, o livro chama-se O Nazareno, o apóstolo é sobre Paulo e tem também sobre Maria de Nazaré, Miriam, né? E assim, são livros muito bem escritos, livros lindíssimos, né? Principalmente porque ele mergulha no contexto da época e a gente parece que é transportado para aquele momento, parece que está vendo Jesus, parece que está vendo Maria, parece que está vendo Paulo de Tarso, é muito bem escrito. E é uma perspectiva interessante, porque, por exemplo, esse livro aqui, O Nazareno, né, inclusive ele está aqui sem capa, porque não se encontra mais esses livros em português, né, nem na estante virtual, muito difícil. Ele foi traduzido pelo Monteiro Lobato, imagine vocês, né, em 1956, olha, um ano antes de ele morrer, foi editado no Brasil. E o que acontece? Ele faz uma perspectiva seguinte, ele passa na atualidade e é uma pessoa atual que se lembra de ter vivido na época de Jesus, né? Então, meio reencarnacionista também, embora é uma maneira ficcional de trazer. E aí essa pessoa vai narrando, ele era um romano, né? E que viu Jesus e que ficou impactado. Então eu vou ler alguns trechos aqui, que são muito bonitos, só para vocês sentirem o clima. Se vocês encontrarem esse livro em algum lugar, eu já baixei, tem em PDF na internet. Se vocês encontrarem, não deixem de ler, porque é uma degustação da presença de Jesus muito grande. O Rabi da Galileia não lembrava o mar tempestuoso da primavera. Podia mostrar-se tão tranquilo como um sol de verão a pino. Para os orgulhosos e poderosos, sua língua era espada flamante. Para os pobres e abandonados, era a consolação e a esperança. O Rabi da Galileia frequentava lugares nunca antes pisados por pés de outro Rabi de Israel. Sentava-se à mesa de homens que os outros consideravam pecadores e dos quais diziam que minha alma deles se conserve afastada. Esse é um trechinho. Quero ler outro também, que fala sobre a cura do cego, né? Sentado à beira da estrada, encontramos o cego Bartalmai, e quando o Rabi passou, foi ele quem o viu, pois estendeu-lhe as mãos, exclamando: Filho de Davi, tem piedade de mim. Quando ouvimos essa grande e terrível palavra na boca do cego, procuramos fazê-lo calar, mas Simão gritou: É um bom sinal, é sinal de que o reino do céu começa, já que os cegos veem e que não veem os que têm olhos. E o Rabi se dirigiu ao cego, dizendo: Tua fé te curou. E desde esse momento Bartalmai, que sempre fora cego, ainda gritar: Eu vejo, Yeshua ben Davi teve piedade de mim, e já ninguém pensa em fazê-lo calar-se. E foi assim que entramos na cidade de Jericó, como se uma voz celeste nos precedesse para dar o aviso de nossa vinda. O povo enchia as ruas e estendia-lhe os braços. Era como se todos tivessem a sensação do poder que o revestia, e todos o abençoavam. Nada lhe perguntavam. As mães traziam seus filhos e a ele os apresentavam nos braços. Famílias disputavam a honra de hospedar o Rabi, porque todos sonhavam com a bênção que era a sua simples presença. Então vocês veem que ele traduz aquele clima, daquele impacto da multidão toda impactada com a presença de Jesus, que isso é transmitido no Evangelho, mas que literariamente aqui fica tão
a gente visualiza muito mais profundamente, né? É interessante porque a visão dos judeus sobre Jesus é muito variada, né? Primeiro que o conflito entre cristãos e judeus foi muito profundo nesses séculos todos, porque os cristãos sempre discriminaram, né, os judeus, discriminaram, perseguiram, colocaram em guetos, né, durante todos os séculos que eles estavam em diáspora pelo mundo, né, e o que acontece? Sempre condenaram os judeus porque eles eram aqueles que tinham matado Jesus, né? Matado Cristo, e para os cristãos matado o próprio Deus, né? Porque para os cristãos tradicionais, como eu já falei aqui, né, Jesus é a encarnação de Deus. Então vejam o peso, né, de um povo que foi um deicida, um povo que matou Deus, né? E isso provocou quer dizer, alimentou todo o antissemitismo que graçou na civilização cristã durante todos os tempos, né? Inclusive grandes pessoas, né? Grandes personalidades, lembram do Lutero, né? Que foram antissemitas e exatamente falavam, né, dessa questão de judeus ter matado Jesus. Agora, isso é óbvio que isso é uma coisa absurda, primeiro porque todo mundo mata os seus, né? Os gregos não mataram Sócrates, os hindus não mataram Gandhi. Isso é corrente, né? Os seres humanos matam grandes seres humanos, não é porque são judeus ou gregos ou hindus ou brasileiros, né? Nós matamos tantos nossos grandes. Então, isso não significa que nós temos que condenar um povo inteiro por conta disso. Fora isso, eles não mataram sozinhos, né? Eles mataram junto com os romanos, né? Aliás, foram os romanos que mataram junto com os judeus, né? Então, de fato, é ridículo, né, pesar sobre um povo inteiro. Agora, existe a questão, né, de que os judeus, de início, muitos judeus aceitavam Jesus, né, nos primeiros séculos, né, haviam os cristãos judeus, né, os judeus que seguiam Jesus. Mas isso foi tornado impossível exatamente pela questão da divinização de Jesus, né, quer dizer, os judeus jamais poderiam aceitar que Jesus fosse Deus, porque para os judeus, assim será também para os muçulmanos, Deus jamais poderia se encarnar, né? Está acima de toda a matéria, está acima de toda possibilidade de encarnação. Então, eles foram, com o concílio de Nicéia, quando se estabeleceu definitivamente o dogma da divindade de Jesus, os judeus ficaram para fora da possibilidade de aceitarem Jesus, né? Porque para eles poderiam aceitar como profeta, porém não como Deus. Aliás, tem um livro interessantíssimo, O Dia em que Jesus se Tornou Deus, ele é em francês, Richard Rubinstein, de um judeu contemporâneo, que exatamente ele fala desse conflito, que ele admirava Jesus, mas não podia aceitar Jesus, não podia, digamos, tinha até conflitos de simpatizar com Jesus, exatamente por conta dessa coisa de Jesus ser considerado Deus. E ele escreveu esse livro histórico, uma pesquisa histórica interessantíssima, mostrando como foi todo o processo de divinização que demorou séculos até culminar no Concílio de Nicéia. Então, essas foram as nossas boas palavras para um bom dia, lembrando nesse dezembro da figura de Jesus, o Nazareno.